Mais um dia de mentoria. A quem for chegando, bem-vindo também. Hoje vamos falar sobre preço, como quebrar a objeção do preço quando o cliente está caro. Ana, tu já teve algum problema nesse sentido de falar o preço e o cliente falar que tá caro, de sumir depois que tu passa o orçamento? Com certeza, ainda mais trabalhando com digital. Eu Aham. sou advogada de infoprodutores. Então, esse pessoal, primeiro que eles não têm um nível de consciência muito elevado, né? E segundo que tudo para eles está caro, porque eles precisam investir em marketing, em tráfego pago e esquecem do jurídico. Então, muitas vezes já fiquei no vácuo, porque ou o preço está inacessível, ou porque não é prioridade agora, esse tipo de coisa. Meu Deus, é uma loucura. Pois é, e aí cabe a nós, como a pessoa que detém a missão de resolver um problema na vida do outro, ajudá-lo a entender e a desmistificar essa objeção. Por que está caro? Eu vou até compartilhar o material que está dentro da nossa ferramenta do kit comercial jurídico, que depois, se tu quiser, tu pode adquirir. Por que está caro? Aqui tem todas as funções do pré-vendas, ao vendas, quebra de objeção, CRM, uma inteligência artificial do Flávio Augusto para ser seu assistente de venda, as leituras obrigatórias e modelo de proposta de honorários. E aí o que eu vou usar hoje para essa aula é a quebra de objeções. Aqui eu identifiquei as 6 maiores objeções que existem ao vender um serviço. Ao vender um serviço, ao vender uma consultoria, uma mentoria. E a principal objeção é o está caro e o não tenho dinheiro agora. Essa é a principal objeção. Antes de começar a falar das objeções, como que a gente vai quebrar essas objeções, algumas a gente vai até construir juntas aqui, eu quero entender o porquê será que a pessoa sempre traz uma objeção no final da proposta. Tu sabe falar, Ana? Por que sempre aparece essa objeção no final? Eu acho que é culpa nossa. É a falta de qualificação do lead. Falta de qualificação e falta de a condução ali da reunião, porque eu acho que a gente consegue identificar que a pessoa não vai fechar já no começo, né? Ou na pré-qualificação para ir para cal. Então, eu consigo saber mais ou menos o quanto que ela está disposta ou se ela não está disposta a pagar alguma coisa já na pré-qualificação. Na pré-qualificação, tu diz lá no WhatsApp antes de levar para a reunião de Isso, venda. isso, isso. Muito bem, muito bem. É uma ótima observação. A doutora Ana está falando que a pessoa ela já dá os sinais de que não vai comprar lá na pré-qualificação. Aí que está uma grande oportunidade. Se a pessoa lá no WhatsApp está dando sinais de que não vai comprar, é aí que tu tem que se esforçar para comprar. Porque aquele que já vem pronto para comprar, esse não precisa de grande esforço. Ele já vem pronto, por exemplo, a indicação já está pronta ali para comprar. A pessoa que viu o teu vídeo, está no teu Instagram um ano, já te conhece, já quer comprar. Agora, o usuário que chegou agora do anúncio, esse que precisa de ajuda mesmo, porque ele não te conhece. É muito fácil vender para uma indicação e vender para um seguidor que já está um ano no Instagram. Muito fácil. Quero ver vender para quem recebeu o seu anúncio agora pela primeira vez. É esse tipo de usuário que merece a nossa atenção. Comigo, eu vou te confessar que comigo o que acontece mais é indicação e pessoas que já me conhecem. Do Então, não são. Instagram. Agora, por exemplo, estou começando o social selling. Então, é Boa. aquela prospecção ativa. Então, a pessoa às vezes não conhece, então você tem que passar por todas as etapas para depois chamar para uma call, tal. Então, para fazer a qualificação nessa parte é bem complicadinho. É um desafio social selling. Precisa de muito relacionamento, muito rapport, muito namoro, até levar para Uhum. uma abertura, até transformar esse prospect em uma oportunidade que transforma num lead. Sim. Flávia. Bom dia, Flávia, tudo bem? Bem-vinda. Muito bem. Por trás de toda objeção, sempre existe um medo. Que medo é esse, será?
A psicologia fala, toda objeção, todo impedimento do usuário ao contratar um serviço tem um medo escondido. Que medo é esse que vocês acham que é? Eu acho que é o medo assim, que já aconteceu comigo, né? É o medo de nem conheço a pessoa, vou contratar assim pela internet. Por mais que as pessoas trabalham com a internet, elas têm medo ainda de contratar alguém e esse alguém não entregar, esse alguém não fazer, esse alguém prejudicar o negócio dela. Então, no meu caso, o maior medo é esse. E medo do preço também, né? Meu Deus, será que eu vou dar conta de pagar isso? Ótimo. Medo de não conseguir pagar o trabalho e medo de não saber se o advogado é um profissional de confiança, se não vai errar no processo dele ou se vai acertar. Exato. Ótimo, ótimo, ótimo. Aqui a gente identificou, ó, o medo de não conseguir pagar eu já tinha identificado. Esse medo ele é comum. O medo de advogado não ser de confiança, não ser qualificado, confiável. É um medo que eu identifiquei e mandei no material lá no grupo. Muito bem. Muito bem. E aí eu pergunto para vocês, se esses medos acontecem, eles são naturais, são medos legítimos. O usuário não está errado de pensar assim. Porque, veja, se a gente for pegar a história do ser humano, desde a da Era das Cavernas, a gente precisava sobreviver e fugir daquilo que poderia ser um perigo, um risco. Logo, quando o usuário vem com as objeções de preço, não tenho dinheiro, não consigo pagar, não confio no advogado, ele está ativando uma parte do inconsciente que orienta ele fugir, porque isso pode ser um risco. É legítimo esse medo. Faz parte do cérebro humano, do inconsciente coletivo. Sabendo disso, cabe a nós como psicólogos, mentores psicólogos, que antes de ser advogado a gente é psicólogo. Saibam disso, principalmente na venda. Antes de você ser um advogado, na pré-qualificação, na reunião de venda, você é um psicólogo. Psicólogo para quê? Para entender as objeções e quebrar as objeções, dar esclarecimento às objeções do próprio cliente. Porque, veja, é muito incoerente. O cara tem um problema, olha como é incoerente o cérebro. O cara tem um problema, ele te procura para resolver, aí tu fala o passo a passo, tu fala a solução e ele diz que não. Não tem maior objeção que essa. Não tem maior... Como é que diz aquela palavra? Que a pessoa se engana? Esqueci a palavra. Sabotagem. Sabotagem. Não tem maior sabotagem que essa. É como se eu tivesse quebrado um dedo. Quebrei um dedo. Vou pro médico. O médico fala que eu vou ter que fazer uma cirurgia. Eu falo que não. Não, vou deixar Já assim mesmo. aconteceu comigo. Pronto, já aconteceu contigo. Pronto, é exatamente o inconsciente coletivo. É o risco, é a aversão ao risco. É legítimo a gente sentir isso. E aí, sabendo que o usuário, sabendo que o teu cliente é um ser humano e que é legítimo ele ter aversão a riscos, riscos de não conseguir pagar, riscos de se eu colocar dinheiro aqui vai sobrar dinheiro, vai faltar dinheiro lá, risco de medo do meu processo dar certo e ela fazer merda com a minha empresa. Sabendo que isso é legítimo do ser humano, o que nós podemos fazer para contornar essa objeção, deixar isso seguro? Porque toda objeção de risco, ele deseja segurança. O maior desejo do ser humano que cresceu desde que o ser humano é humano, há 2000 anos atrás, o ser humano busca segurança. Sabendo disso, como podemos deixar seguro essa reunião de venda? Eu acredito que essa seja a minha maior falha. Assim, por mais que eu tenha a consciência de que eu sou uma boa profissional, eu entrego bons contratos, já protegi diversos negócios, eu fico assim, mas
Aí, como que eu vou confiar em você? Aí eu fico, meu Deus do céu, e aí? Como que ele vai confiar em mim? Ah, tá, meu Instagram, tá, não sei o quê, mas como que a gente pode passar tal autoridade para que a pessoa realmente fale, não, ela sabe do que ela tá fazendo, ela sabe o que ela tá falando e eu vou confiar nela sim. Pensa. Muito boa reflexão. O ser humano tem aversão ao risco, logo é legítimo as objeções. Onde, no fundo de toda objeção, tem o desejo pela segurança. E aí que entra a nossa habilidade de psicólogo. Por isso que nós somos psicólogos na reunião de venda. Terapeutas, coaches. Eu sou psicóloga nata. Eu sou mentora de marketing. Eu sou formada em marketing, marqueteira. Sou vendedora, eu sou comercial. Olha, eu vendo um avião caindo e pegando fogo. Eu consigo vender. Mas antes de qualquer coisa, na reunião de venda, eu tenho tanta empatia pelo ser humano, eu consegui desenvolver a habilidade de empatia, a habilidade de se colocar no lugar do outro, eu tenho tanto isso no meu coração que eu consigo acolher ele de modo genuíno e já até prever o que ele vai falar. Porque apesar do ser humano cada um ser diferente, como o cérebro pensa, ele é muito igual. E quando você tem um script, um apoio, uma ferramenta que te apoia, você já sabe quais vão ser as respostas do cliente. Como é o caso, a doutora Bia do digital. O digital tá aqui. Quando a Bia vai para uma reunião de venda, aqui tem um script em que a gente faz perguntas de qualificação lá no início, perguntas para aprofundar o SPIN e perguntas para aprofundar o GPCT. Todas essas perguntas eu já sei qual vai ser a resposta dele. Eu já sei. Porque eu tenho esse apoio. E sabendo a resposta, sabendo a resposta do cliente, eu já me preparo para dar um feedback positivo de modo a consolidar a segurança. Todas as dúvidas do cliente é puramente o medo do risco, o que é legítimo do ser humano. A gente viveu correndo dos ursos, dos tigres, dos dinossauros, a gente morria de medo disso. E hoje esses dinossauros ainda são presentes. É o advogado que tenta vender. Na cabeça do cliente, o advogado é um dinossauro. Está tentando vender uma coisa que... Como que eu vou confiar? Pior ainda quando eles acham que normalmente, né, a gente está acostumado com esses advogados dinossauros, que são pessoas que não estão no digital, que são super arrogantes, então eles têm um pensamento de que advogado é mais importante, mais arrogante do que uma pessoa normal. Então, ele já tem essa visão de que advogado vai falar que eu não posso, que eu não sei o quê. Só que assim, eles entendem que o intuito do advogado estar no digital é completamente diferente e quer facilitar o negócio do cliente, não dificultar, entendeu? Então é uma coisa que eu tento trazer até em alguns conteúdos, falando que não, a gente está aqui para facilitar, a gente está aqui para fazer o negócio acontecer e não colocar ele abaixo, não falar que você não pode fazer tal coisa. Boa. Aconselha e te leva. Boa. E aí isso é um grande desafio, Bia, porque qual que é a função do advogado? Ver os riscos, identificar os riscos e falar o que não pode. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O papel natural do advogado é esse, ver o que pode dar errado, falar o que pode dar errado. E aí o erro dos advogados é ficar apenas nessa vertente do que pode acontecer de errado. E nunca dar a solução positiva. E aí o ser humano que ele já tem medo do errado, ele já tem aversão ao risco, o que é legítimo do ser humano, ele tem um outro ser humano que só fala pra ele o risco. E este ser humano, ele não gosta do risco, ele vai fugir do risco. Uhum. Por isso que existe essa aversão ao próprio papel do advogado, que o advogado ele é treinado só para falar do risco.
do risco. Ele não é treinado para falar da solução, solução, solução. E aí isso é um grande defeito da educação superior. A educação superior, a forma como a gente enxerga a advocacia, a própria OAB, como ela está organizada, o inconsciente coletivo jurídico, geral, desses milhões de advogados que existem, esse inconsciente é só para falar do risco. Dificilmente o advogado se posiciona para falar da solução. E aí que tem esse conflito entre cliente e advogado. O cliente que não conhece o advogado no início tem muito medo de contratar. E aí fica dando essas desculpinhas do preço, que não tem dinheiro, que não confia. Porque todo mundo sabe que o advogado só vai vir para falar os problemas. Isso é um fato. E aí, olha, todo mundo devia ouvir essa aula. Todo mundo devia ouvir essa aula, porque estamos numa grande crise da advocacia. Porque o advogado cada vez pior. Eu atendo advogados aqui todos os dias. Eu dou mentoria para advogados e faço esse momento de consulta todos os dias. E Bia, se eu te falar, os advogados assim, é o que não sabe, mal sabe falar, mal sabe escrever. É esse nível de advogado que tem no Brasil. Ai, meu Deus. E o povo quer falar que tem que acabar com a OAB. Não. Tem que manter. Contudo, a OAB tem que também se regenerar. Com certeza, porque tá arcaica. Tá desde lá do ano 2000, tá igualzinho até hoje. Não, já mudou. Eles não acompanharam a evolução do direito. Não acompanhou. Tudo bem, cada um tem seu tempo. Quando é instituições muito tradicionais, leva um tempinho. Eu acredito que vai levar uns 100 anos ainda para a OAB mudar mais um pouquinho. O que nós podemos fazer diante disso? Se existe esse inconsciente coletivo de que o advogado, ele vem para... O advogado, ele vem para... Bom dia, doutor Renan, pode fechar seu áudio, por gentileza. O advogado, ele vem para esfregar na cara o risco. E o ser humano morre de medo do risco, ele foge do risco. Como que a gente pode se posicionar para trazer o problema de um jeito mais positivo e não tão negativo como é sempre feito? Eu percebo isso, inclusive, nas reuniões de venda dos meus alunos. Os meus alunos aqui, quando são mentorados, eu peço para eles gravar as reuniões de venda e me mandar para eu avaliar. O tanto que é negativo o posicionamento na reunião de venda. Negativo. O advogado só vai falar do problema. Porque se vocês vão fazer isso, vai acontecer aquilo. Porque se vocês vão fazer assim, vai acontecer aquele outro. E só fala do problema. E aí, quando vai para tentativa de solução, fala como é complexa a solução. Deixa a solução do problema mais difícil ainda. E aí, no final, eu vendo a reunião do meu aluno, ele passa preço, o cliente fala, tá caro. Tá caro porque a complexidade é cara. Ele não vai pagar um negócio tão complexo e tão difícil. Toda tentativa de ele querer resolver vai ter um obstáculo. E ele não vai vai investir em algo que ele nem entendeu, né? Porque normalmente o defeito do advogado é não falar a língua do cliente. Então, começa a falar com uma coisa técnica e o cliente fica, mas o que é isso? É verdade. É verdade. E sabe qual é a língua do cliente, Ana? Já parou para pensar qual que é a língua do cliente? A solução? Cliente, Ana, são as emoções. E os sentimentos. E os sonhos. Essa é a língua do ser humano. Não é a língua do cliente. É a língua do ser humano universal. E aí eu te pergunto, o advogado quer ser um psicólogo? O advogado tem essa habilidade da psicologia de entender o ser humano, entender o cérebro, entender as emoções, como acontece, como que ocorre o desenvolvimento da emoção dentro do cérebro, do hipotálamo. O advogado não quer saber. Talvez não quer porque de fato não quer, talvez não quer porque não saiba. A ignorância também faz a gente não querer as coisas. E teve uma vez que eu postei um vídeo
Para tu ver como isso é real, como é um problema mesmo o advogado falar a língua do cliente, a língua das emoções. Teve um vídeo que eu postei falando da venda emocional, que a venda, todo problema jurídico, ele é um problema emocional. Sempre. Problema do digital, do imobiliário, do penal, família, sempre é um problema emocional. Descubra qual que é a dor emocional que está por trás desse problema. E aí eu gravei isso num vídeo, postei lá no Instagram e falei assim, todo o problema jurídico é um problema emocional, logo você tem que saber qual é a emoção que está fazendo este problema acontecer para você desmistificar a emoção e assim conseguir fazer a venda. Logo, você precisa ser um psicólogo, um terapeuta do seu cliente no início. Tu sabe o que uma advogada me respondeu? Foi lá fazer hate no meu vídeo ainda. Eu não sou psicóloga. Se ele quiser de psicologia, eu vou indicar meu terapeuta. Eu falei assim, passada, essa gata não consegue vender. Essa gata não sabe vender. Aí depois perde venda, perde dinheiro, não sabe por quê. E eu falando, né, com toda gentileza sobre a forma como o ser humano compra, que o ser humano é assim assado, que todo problema jurídico é um problema emocional, descubra qual é o problema emocional que está atrás desse problema jurídico, para assim acolher e trazer uma emoção positiva para essa solução, para esse problema que está causando dor no usuário. Aí ela vem assim, eu não sou psicóloga, se precisar de psicóloga eu mando procurar meu terapeuta e não eu. Falei, pois é, tenho eu uma grande missão. Vou morrer falando disso. E aí, como a gente não tem esse domínio emocional, nós não somos psicólogos, nós somos só advogados, aí que a gente dá a margem para as objeções. Porque desde lá da qualificação, desde lá do WhatsApp, não tem abordagem emocional. Não tem porque não tem um padrão, não tem uma estratégia. Mas veja, nesse script de qualificação aqui, que está dentro do nosso kit comercial, esse script de qualificação, ele vai ter as perguntas qualificatórias. Aqui eu pego um exemplo de família que a pessoa vem de divórcio, por exemplo. Nesse script de qualificação, precisa ter 3 perguntas qualificatórias. O usuário, ele tem que ter a dor. Ele não tem que ter o dinheiro agora. Não, ele não tem que provar para ti, advogado, que ele tem o dinheiro agora. Ele tem que provar que ele tem uma dor e a urgência de resolver. Se ele tem a dor e a urgência, se tu consegue identificar isso lá no WhatsApp, pronto, o lead está qualificado. Por exemplo, tem filhos? Não tem? Confirma um divórcio amigável e litigioso. Se ele falar que é amigável e litigioso, ele já tem um problema, ele já falou que tem um problema. Se tem filhos ou se não tem, qual é o outro ponto de vista que ele precisa resolver. Se já tentou resolver sozinho, se já tentou resolver com outra pessoa, qual que é a urgência? Quer resolver agora ou depois, ou deixar para depois? Ele vai falar que quer resolver agora. Pronto. Lead totalmente qualificado. Totalmente 90% pronto para comprar. E aí tu vem com um áudio. Tu vem e manda um áudio para ele. Fulano, eu vou te ajudar a resolver isso. Porque eu trabalho exatamente assim aqui. Eu conquisto a tua segurança e a proteção que você precisa e os teus filhos precisam. Eu vou fazer de tudo para conseguir essa pensão, essa guarda para você e fazer o seu divórcio da maneira mais rápida e mais confortável para ti, seu ex-esposo. Eu vou garantir que você consiga, se precisar, eu vou bater lá na porta do juiz pessoalmente para pedir essa pensão para você. Vamos fazer assim, vamos marcar a nossa reunião amanhã online, bem rapidinho, coisa de 20 minutos, ou se puder eu já te ligo aqui no WhatsApp também pra gente já desembolar e avançar os próximos passos. Qual o melhor horário? Amanhã às 10 fica bom? Ponto. Isso é emocional. Por quê? Veja, eu acabei de perguntar as perguntas que qualificam ele, se ele tem um problema, qual que é a urgência. E depois ele me fala, com angústia ele me fala, ele transfere para mim a angústia dele. Depois eu venho com um áudio emocional, onde eu dou a garantia, a certeza que eu vou fazer e eu vou ajudar. Não é a certeza da causa ganha, que não existe isso no direito. Mas é a certeza de lutar pelo direito. Lutar pela solução. Fazer a justiça, não fazer a lei. Porque muitas vezes a lei dá mais problema do que solução.
Aí tem mais essa ainda de ser advogado. Nem sempre a lei é justa. Nós aqui buscamos a justiça, a solução para o cliente. Meus lindos, quando tu manda esse áudio, quando ele ouve a voz de poder, a voz robusta, sabe aquela voz encorpada? Aquela voz segura, igual o meu tom de voz aqui? Esse meu tom de voz aqui está transmitindo muita segurança e muita certeza para vocês. O coração de vocês, ao mesmo tempo que está inspirado, está seguro nessa nossa mentoria. É esse tom de voz que é necessário para vocês vender serviço jurídico. E aí pensa, o usuário que está te conhecendo agora, quando ele recebe um áudio seguro desse modo, garantindo a certeza que tu vai fazer, que tu vai ajudar, ele tá louco para comprar de você. Ele precisa comprar de você agora. E aí tem casos que o cliente vai pedir até para você ligar já. Não, pode me ligar agora. Tem casos que o cliente já vai querer que você ligue agora, porque você dá a opção para ele. Fulano, posso te ligar amanhã ou tu prefere que eu te ligue agora rapidinho? Uma ligação no WhatsApp facilita toda a vida do usuário. Porque o usuário está com uma dor urgente. Vamos ser psicólogos e resolver essa dor urgente para ele. Lindo, lindo, isso aqui é mágico. Para mim é uma coisa tão óbvia, mas para advogado isso aqui não é óbvio. E aí, de tantas reuniões que eu já fiz, de tanta qualificação que eu já fiz, olha, eu já fiz mais de 500 qualificação aqui, mais de 300 reunião, eu vi que tem um padrão. Existe um padrão para qualificar o lead quando chega do anúncio. E existe um padrão para colocar ainda mais desejo e necessidade quando ele vai para a reunião. E esse padrão é a emoção. Simples assim. Por isso que eu sempre vou falar da psicologia das vendas, neurovendas. Muito bem. Quando vai para o vendas, é a mesma coisa. Lá no vendas também tem um script que trabalha totalmente as emoções e o futuro desejável do cliente. Nem fala quase de coisas técnicas, é muito pouco. Fala mais do desejo de resolver, de um futuro ideal, das emoções que ele vai conquistar depois do caso ganho, o que ele espera, o que precisa dar certo, o que não pode dar errado. Esse tipo de pergunta, numa reunião de venda, é que vai reforçando o usuário a comprar. Por isso que existem muitas objeções, porque o usuário ele não tem espaço para perguntar e não tem espaço para responder. Porque nas reuniões de venda, o advogado ele só afirma. Igual essa minha aluna, ela me mandou o vídeo de vendas dela. Quando eu fui ver o vídeo, ela só estava afirmando. Ela não fazia nenhuma pergunta para o cliente. E aí que está mais um erro. Nós já morremos de medo da aversão. E quando o ser humano não tem espaço para contar, e de modo profundo, não é superficial. O ser humano ele quer contar os BO dele de modo profundo. Igual uma sessão de terapia. É igualzinho, gente. Não tem nada de diferente entre uma reunião de venda de serviço jurídico e uma sessão de terapia. Não tem nada de diferente. Agora, para isso funcionar e a gente pegar isso como oportunidade, é uma grande oportunidade o cliente vir para a reunião ou tu ligar para ele no celular, porque ele, às vezes, ele só quer ser ouvido. Ele não quer ouvir as suas afirmações, ele quer ser ouvido. Isso muda o jogo. E quando é feito a reunião desse modo, ele não tem objeção. Não tem. Não tem, ele vai dar um jeito de contratar, seja hoje, seja amanhã. Falei, tô leve. Faz sentido para vocês? Vocês já tinham visto a reunião de venda com esse ponto de vista? É por isso que existem as objeções. Porque nós não lidamos com o ser humano na sua essência emocional. Por isso que vem as objeções. Façam desse jeito que eu tô falando pra vocês. Façam desse jeito. Se vocês quiserem depois pegar esse kit comercial, ele é bem completo. Esse kit comercial é o procedimento que eu uso interno aqui na minha empresa. E está aplicado aqui dentro parâmetros de psicologia, neurovendas, neuromarketing, contém dentro do script.
Quem quiser depois adquirir a ferramenta, ela tá bem barata, ela tá R$ 97,00 e aqui dentro tem um script para todas as áreas do digital, o pré-vendas e o vendas. Aqui está um desenho do processo comercial, como deve ser, como acontece o processo comercial com base emocional e psicológica para vender serviço jurídico. Qual é o passo a passo, como que ocorre, primeiro passo, da onde que vem o lead, o pré-vendas, o que é o pré-vendas, então, e o que é o vendas dentro da advocacia. A reunião de venda não é uma aula de direito, a reunião de venda é uma aula de psicologia, onde você, advogado, é o psicólogo e o seu cliente é o paciente, que veio buscar ajuda. Exatamente o que eu acabei de falar. Logo, o seu foco é gerar confiança, ativar a dor, elevar o desejo e ajudar o cliente a comprar. É o que eu sempre falo para os meus alunos mentorados. Nós não vendemos. Nós ajudamos o cliente a comprar. Esse mindset muda o jogo. Eu acho tão verdadeiro essa frase que eu até escrevi ela num post-it e tenho do lado do meu computador. Quando eu vou para uma reunião de venda, eu ligo esse mindset. Eu não vou vender, eu vou ajudar o cliente a comprar. E eu vou ser tão emocional nessa venda, eu vou entrar tanto nas emoções desse meu cliente que ele vai comprar sozinho. Ele mesmo vai se convencer de que ele precisa da minha solução. Porque eu já sei quais que vão ser as emoções que tá por trás desse problema. Assim vocês devem desenvolver essa habilidade. E aí tem para todos os tipos do direito, tem para família, para o previdenciário, o trabalhista, imobiliário, bancário, consumidor, saúde, contratos, digital, no caso da doutora Ana. Tem o script do pré-vendas, o script do vendas e o script do pós-venda. O que ocorre depois que o cliente compra de você? Uma vez que você entra num jogo emocional para vender, você tem que manter esse emocional seguro. Porque se depois que ele comprar e contratar o teu serviço e você não dar mais esse suporte emocional, ele vai criar objeções durante o problema, durante o processo jurídico. E aí que ele se torna um cliente chato, um cliente tóxico. Da onde vem o cliente tóxico? Do cliente mal acolhido em reunião online. É de lá que vem o cliente tóxico. Aquele cliente chato, inferno, que me pergunta toda hora, que não me paga. É dali que vem o cliente tóxico. Ou seja, é da própria falta do advogado de acolher esse cliente. É igual um adolescente birrento. O que é um adolescente birrento se não é a falta de pai e mãe na infância? Ou talvez o pai e mãe foi presente, mas alguma situação, algum cenário na infância aconteceu para causar uma rebeldia nesse adolescente. É igualzinho. Uma analogia perfeita. O advogado que tem um cliente tóxico é como o adolescente que teve falta de pai e mãe na infância, onde o advogado não acolheu, não fez uma qualificação emocional na reunião de venda. Igualzinho. Eu não tenho cliente tóxico. Eu não tenho. Todos os meus alunos aqui são adoráveis. Eu amo demais os meus alunos. Mas no comecinho, quando eu comecei lá, 5 anos atrás, lá eu tinha cliente tóxico. Olha que coisa engraçada. Eu tinha clientes tóxicos no começo porque eu também era tóxica, porque eu também não dominava toda essa questão emocional, psicológica da venda, neurovendas, neuromarketing, neurociência. Uma vez que onde tem ser humano é obrigatório estudar neurociência. Isso é obrigatório, não é eu que estou falando. É a própria estratégia de escala e marketing fala isso. Onde tem ser humano é obrigatório o detentor daquele produto estudar neurociência. E aí, quando eu passei a estudar neurociência, eu fui me aprimorando, fui melhorando minha postura, meu tom de voz, o próprio produto, a segurança, a confiança, e foi vindo só pessoas mais qualificadas. É a tal da energia. Quando a gente aprimora a energia, pessoas melhores vêm até nós. Isso é verdadeiro. Por fim, falando de objeções, se mesmo assim você acolheu esse cliente, você deu um show, você aplicou neurociência do início ao fim dessa reunião de venda e ele ainda trazer objeções, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer
os 3 porquês. A técnica dos 3 porquês. Quando ele fala que tá caro, a gente vai perguntar para ele assim: fulano, está caro em relação ao quê? Com o que você está comparando para afirmar que isso está caro? Essa pergunta vai deixar ele sem resposta. Ah, tá caro, José? Entendi, que estranho, porque a maioria dos nossos clientes não fala que tá caro. Mas tá caro em relação ao quê? Ao que você está comparando para me afirmar que isso está caro? Essa pergunta, gente, quebra as pernas do teu cliente. Ele não vai responder. Aqui você já quebrou a objeção. E se ele falar, e se ele souber a resposta, se for um usuário mais consciente, se for uma pessoa que já estuda, se o teu cliente é um empresário, né, que tem doutorado, pós-graduação, ele pode trazer uma comparação, ele pode falar, está caro em relação ao quê? Ah, está caro em relação a outro produto, a outra proposta que eu vi, as outras empresas. Ok. Mas e se eu pudesse liberar uma solução a um valor menor, ficaria confortável para ti? Porque se está caro nesse preço, se eu reduzir um pouco, fica confortável, então. Aqui é o downsell. É aqui que entra a necessidade de sempre ter 2 ofertas. Tu sempre vai falar o preço mais caro na reunião. Mas já vai ficar pronto com a oferta 1/3 menor. 1/3 menor. Se o teu produto ele custa R$3.000, 1/3 menor é menos 33%. Menos 33%, você pode vender esse produto até R$2.000, até 2.100. Isso é 1/3. O teu produto é 3.000, é o máximo. Mas se tu consegue executar esse serviço por até 2.000, perfeito, tu pode trazer 1/3 menor, 1/3 a menos. Até que deu para entender? Não vai reduzir 100% também de desconto, não. Mas 1/3 você pode dar. 1/4, você faz o cálculo. Ah, vou dar 1/4. Não tá crescendo muito. Virilha resolveu a maior parte que eu queria, só cresce mais grande suave. Não entendi. Pode falar de novo, do cara? Ah, eu acho que ela não tá falando com a gente. Vê se fica confortável vocês fazerem esse downsell na reunião. Vê se reduz 1/4, ou 1/5, ou 1/3. Vocês que mandam, o preço é de vocês, vocês que mandam aqui, tá? Não tenha medo de mandar no preço. Agora, sempre tem uma segunda solução. Sempre tem um segundo preço. Isso é estratégico. Muito bem. Agora, se o cliente fala que não tem esse dinheiro agora, qual que é a objeção? Como a gente quebra essa objeção? Com uma outra pergunta. Toda objeção é uma afirmativa. Toda afirmativa a gente quebra com perguntas. Isso é estratégia. Isso é a investigação, como que se diz aquele curso que você trabalha com investigação? FBI. O FBI ensina isso. Toda afirmação de objeção você quebra com uma pergunta. E quebra mesmo. Tentem fazer isso. Amo, adoro esse jogo de reunião de venda, de quebra de objeções. Fulano, tu realmente não tem esse dinheiro agora? Ou não está dando esse valor para si próprio? Como se você estivesse se desmerecendo. Porque assim, fulano, esse dinheiro que tu vai investir não é para mim. É para o seu problema. Como que você não vai ter um dinheiro, não vê a prioridade de resolver um problema que é seu? Você não está se desmerecendo, você não está se dando esse valor. O produto é só R$3.000. Você não merece R$3.000. Você não vale isso. Gente, quando tu fala isso numa reunião, tu desmorona a pessoa. Eu já fiz esse teste, meu, foi engraçado, a pessoa comprou na hora. Ela vai pensar, poxa, eu tô dando uma desculpa para eu não resolver um problema que é meu mesmo. É isso que vai fazer, é esse pensamento que o usuário vai ter. E aí, quando você vem com uma outra paulada em cima, fala, você
não merece esse valor, você não se enxerga que é merecedor desse valor, faz essa pergunta, o usuário vai pensar, eu realmente não estou me dando valor, estou me desvalorizando. Porque se ele não comprar, é uma prova real de que ele se desvaloriza. E olha que negócio amarrado fica. Ele vai comprar, porque ele quer o valor. Todo ser humano busca a autovalorização. E aí se tu fala que ele está se desmerecendo e não vai comprar, ele vai correr disso. Ele vai precisar comprar. Incrível, né? Gente, psicologia, eu amo tanto. Eu devia ter feito psicologia desde o começo. Eu fiz direito, fui fazer direito ainda. Devia ter feito psicologia. Depois o outro, vou pensar. Essa objeção é muito comum também. Vou pensar. Tipo assim, ele não falou do preço. O preço tá ok. Mas ele falou, vou pensar. Como que tu quebra essa objeção? Com uma outra pergunta. Sempre. Toda objeção a gente quebra com perguntas. Fulano, pensar vai resolver esse problema ou só vai deixar você sofrer mais tempo? Vai quebrar as pernas do cara. Quebra as pernas dele. Péssimo. Porque assim, fulano, tu falou que o teu problema, assim, assado, ele é urgente. E se tu não resolver agora, vai acontecer isso, isso e aquilo. Se é urgente, você não pode esperar. O que precisa ter na proposta para eu te ajudar a resolver esse seu problema? Quebrou a perna do cara. Ele vai repensar tudo, ele vai te dar uma resposta positiva. Outra objeção, tenho medo de não conseguir pagar. Tenho medo de não conseguir pagar. Aqui, essa objeção é uma objeção muito bonita. Por quê? O medo dele não conseguir pagar é reflexo de responsabilidade. É bonito isso, não está errado. E aí você elogia esta qualidade dele. Você fala assim, ó, fulano, eu entendo. É muito bonito você ter esse senso de responsabilidade. Apenas pessoas responsáveis como você têm esse medo. Mas deixa eu entender, da onde vem esse receio de não conseguir pagar? Me fala mais o que pode acontecer para você não conseguir pagar. Um cliente que você fechar, uma venda que você fazer, você vai conseguir pagar isso aqui, eu te garanto. Inclusive, eu posso até facilitar para ti. A gente pode ver um meio que fica seguro para você e para mim, para eu trabalhar feliz por você. E você trabalhar, dormir em paz. Olha que lindo, olha que empático, que humano é esse fechamento. É assim que deve ser lidado com as objeções. Outra objeção, eu vou falar com meu esposo, minha mulher e meu sócio. Outra objeção muito comum. Aí tu pergunta assim, fulano, se não precisasse esperar a resposta do seu sócio, da sua mulher, do seu marido, você fecharia essa proposta comigo hoje? O que precisaria ter nessa proposta para você fechar comigo hoje? Aí ele vai falar que sim, se não precisasse da resposta de outra pessoa, ele fecharia. Ou seja, ele já está convencido de que ele vai fechar. Só precisa de uma resposta. Foi o que aconteceu comigo semana retrasada. Fui fazer a venda da mentoria para uma advogada. A mesma coisa, implantar processo comercial, implantar geração de leads, comercial para faturar mais. Foi uma reunião extraordinária. Emocional, neurovenda, neurociência do início ao fim. Apliquei neurociência dela do começo ao fim. E no final ela me trouxe essa objeção, vou falar com o meu sócio. Essa foi a objeção dela. Não foi do preço, não foi do tenho medo, nada. A objeção dela foi do sócio. Eu vou ter que falar com o meu sócio, Débora. E aí, para advogado que vende B2B, igual a doutora Bia, que vende para empresários, às vezes tem sócio ou não, essa vai ser uma objeção muito comum. Quando surgir essa objeção, é porque a tua venda tocou no coração dele, o produto tocou no coração. Essa é uma objeção positiva, digamos assim. E aí tu pergunta, se não precisasse da opinião do seu sócio, da resposta do fulano, você fecharia comigo hoje? Só para eu entender. Ele vai falar que sim. Ele já está convencido.
ele vai falar pro sócio dele, ele vai vender agora para o sócio dele. Tu nem vai precisar de fazer mais a venda. Ele vai vender pro sócio dele. E talvez eles vão pedir mais uma reunião. E tá tudo bem, agora com o sócio. Foi o que aconteceu comigo semana retrasada. Vendi para uma advogada, falou que ia falar com o sócio, vendeu para a sócia, ela gostou, veio para mais uma reunião de venda. Aí fiz só a quebra de objeção. Na reunião de venda foi bem rápida, nem passei por toda a reunião completa. Foi direto para a parte final de entregáveis e valores. Simples. Aí ontem ela me mandou, pode fazer o contrato, o pagamento que a gente vai entrar, a gente vai ser seu aluno. Falei, vitória do crente. Parabéns. Que mais? Outras objeções? São essas que eu cataloguei. Medo do advogado não ser qualificado e confiável. Aqui, essa objeção, você vai quebrar assim, ó, fulano. Se eu te mostrar os resultados positivos que eu já tive para resolver problemas como o seu, você passaria a confiar em mim? É igual um médico. Igualzinho um médico. Se um médico, vamos supor, um cirurgião plástico, eu não conheço o cirurgião plástico. Eu só vou confiar nele se ele me mostrar os resultados das próteses de silicone, por exemplo. Se eu ver fotos de antes e depois e ver os depoimentos, eu vou confiar. Aí sim, ou seja, é uma confiança delegada, terceirizada. É um outro que me fala que aquele profissional é bom. Eis a importância da prova social. Lá no PDF de venda. Lá no PDF. Por isso que aqui no nosso PDF tem um espaço que aqui dentro do modelo de propósito comercial, no modelo de propósito de honorários, aqui dentro tem os PDFs para vocês colocar. Os prints. Prints de positivos, prints de causas ganhas, prints do entendimento pacificado do tribunal. Print. Onde que tá os prints? Aqui você coloca os prints de causas ganhas, resultados efetivos. Aqui você vai colocar os julgados, entendimento pacificado dos tribunais. Aqui você vai fazer um print e vai colocar aqui dentro e mostrar para ele que essa causa dele é pacificada no tribunal, que tem 99% de chance de garantia de ganhos, porque os tribunais entendem que é positivo a causa do cliente. É aqui que você vai colocar a causa ganha indireta, 99%. Isso transmite confiança, porque você até pergunta antes, fulano, se eu te mostrar as causas ganhas e o entendimento pacificado do tribunal, você confiaria que nós vamos resolver esse problema juntos? Você confia que isso vai dar certo? Aí tu mostra. Ele falou que sim, aí tu já mostra. Gente, tu já ganhou o cliente aqui, entendeu? Tu ganhou o cliente já. Agora é só partir pro fechamento. E quando eu falo do fechamento, ter 2 propostas no fechamento, é isso aqui que eu quero dizer. Ó, um exemplo de orçamento. O teu orçamento, advogado, ele tem que ter 2 propostas. 2. Um mais caro, caríssimo, bota lá, R$5.000, o mais caro. E um mais barato. De modo que ele consiga fazer sozinho ou com menos ajuda sua e de modo que ele faça com a ajuda sua. Quanto mais acesso a você, mais caro é o teu produto. Ou seja, esses 2 produtos aqui, esse produto e esse produto aqui é o mesmo produto. Não são produtos diferentes, é igual, é o mesmo produto. Acontece que aqui ele faz sozinho. Ele não tem acesso a mim, não tem acesso aos mentores individuais. Aqui ele faz comigo, eu faço com ele, os mentores fazem para ele. É o mesmo produto. Logo, a sua apresentação comercial, ela tem que dançar por essas possibilidades de contratação. Perfeito? Uma aula que vale ouro. Ouro essa aula. Percepções, entendimentos. Vamos fazer uma abordagem emocional agora? Segunda-feira, próxima reunião, neurociência do início ao fim. Quem quiser comprar o kit comercial com tudo isso que eu mostrei aqui dentro, ele tá no valor de R$97. Depois vocês podem me chamar no privado, ali no WhatsApp ou no Instagram,
Que daí eu mando o Pix, vocês fazem o Pix e eu mando pra vocês por e-mail. Bem correto. Renan, entendeu? Traga-me suas percepções. Renan está mudo. Ana, tudo certo? Deu pra entender? Perfeito. Abri um pouco a mente aqui para fazer algumas coisas e ajustar aqui no escritório. Aham, perfeito, perfeito. Depois você me dá um oizinho ali no Instagram. Não sei se vocês estão no Instagram já. Tem que estar, obrigatoriamente, né? Mas eu te marquei no story e aí eu... Vou repostar já. Depois eu vou repostar. Beijo no coração. Depois, Rê, me segue lá. Eu tô como @DéboraBoss. Ana também, se ainda não me acompanha lá, eu sempre trago materiais gratuitos por lá. Sábado, todo sábado tem aula, é bem rapidinho, a gente já finalizou. Bem rapidinho. Adorei, foi maravilhoso. Obrigada, Renan. Bora fazer venda emocional agora, hein? Nada de ser advogado, é ser psicólogo. Só vai ser advogado quando ele pagar. Enquanto ele não pagar, tu é psicólogo, é terapeuta. Todo sábado tem aula. Eu vou mandar a ferramenta para vocês. E sábado que vem a gente se encontra novamente para mais uma aula que eu vou sentir o que trazer. Beijo, fica com Deus. Até sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.